Vamos lá, continuamos com a nossa sindicância. Então, essa palavra eu vou ter que desistir de dizê-la. Sindicado, 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 sindicado. Vocês estão aí rindo de mim, né? Mas uma hora que eu encontrar vocês, eu vou pedir para vocês dizerem rápido para mim essa palavra, para ver se vai sair alguma coisa. Vamos lá. Sindicado. Ele é intimado para se manifestar no prazo de 15 dias. Ele é intimado manifestar 15 dias. Agora eu vou mandar a foto para vocês. E, por fim, vamos falar o resultado da sindicância. O que vai acontecer com a sindicância? O resultado da sindicância. Resultado da sindicância. Portaria instituída pela portaria. Quais situações? 2 situações. Prazo, importantíssimo. 3 dias do conhecimento do fato pelo juiz. Prazo de encerramento, 60 dias. O sindicado é intimado para manifestar em 15 dias. Já estamos aqui. Resultado da sindicância. É óbvio que essa medida, né, esse processo administrativo, a sindicância, ela pode ser preparatória ao processo administrativo, mas não necessariamente, e pode haver processo administrativo sem ter havido uma sindicância. A sindicância, se perguntarem em qual circunstância, por que há uma sindicância e não há um processo administrativo? Desconhece-se a autoria do fato, e há fato, mas não se tem certeza se constitui infração disciplinar. Vamos lá. Resultado da sindicância. Depois que eu fico vendo esses vídeos, né, que eu gravo, a gente se dá conta, né, o tanto que a gente é esquisito. Todos nós, né? Isso não é um privilégio. Porque a gente tem muita mania. A gente repara o dos outros, o da gente mesmo, só quando a gente assiste um vídeo gravado. Vamos lá. O resultado da sindicância. O resultado da sindicância. Eu estou falando isso porque eu fiquei olhando, aí tem hora que a gente faz cada movimento, né? Estranho. Então é isso. Resultado da sindicância. Resultado da sindicância. Já estamos para a nossa parte final, hein? Pessoa normal. Ah, tá bom. É verdade, Celso. Pessoa normal não passa em concurso. É verdade. Mas não tentem ser anormais para passar no concurso. Mantenham a normalidade e se tornem anormais, né? Estou brincando com vocês. Vamos lá. Inexiste a falta funcional. Inexiste a falta funcional. Aqui eu quero terminar isso agora. O juiz. Nós já sabemos quem é o juiz. Eu vou colocar. Esse juiz, ele vai promover um relatório final. Relatório final. E ele vai arquivar a sindicância e ele vai informar quem? A CIA. Ok? Resultado da sindicância. Inexiste falta funcional. Pode haver outra possibilidade. Vamos ver aqui quem se pronuncia. A Camila concorda com Celso.
Vamos lá. Resultado da sindicância. Há o ilícito em tese. Ilícito em tese. Quando for apurado a existência do ilícito em tese, o juiz vai instaurar um PAD, um processo administrativo, que também que é feito por portaria, e esse PAD é encaminhado à CIA, correto? Envia comunicação à CIA. Envia comunicação à CIA. Envia comunicação à CIA. O juiz ilícito em tese, e não existe falta funcional, e o PAD, por meio de uma portaria. E essa portaria, ela tem que obedecer dois requisitos. Simplesmente é o que no direito nós chamamos fatos e fundamentos. Então é a descrição dos fatos, descrição dos fatos e as normas violadas. Então tá. O resultado da sindicância, que não existe falta funcional. Tranquilo, é óbvio, arquivou, mas obedeço, informo a CIA. Portaria. Ilícito em tese. Vocês vão instaurar o PAD. Envio a comunicação para a CIA, corregedoria. Tá? E o que consta nessa portaria? Descrição dos fatos e das normas violadas. Quais são as sanções que podem ser aplicadas quando há uma sindicância? Então, a sindicância pode aplicar duas sanções. E quais seriam essas sanções, essas penalidades? A repreensão e a multa. Entretanto, para que seja possível aplicar essas duas penalidades, nós teremos que obedecer à sindicância, deverá obedecer algumas regras. Quais são essas regras? São 3 as regras. Acusação delimitada. Eu tenho que delimitar previamente qual é a acusação. Não é o PAD, eu não falo quais são as normas? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou indicar quais as normas violadas. Indicar normas violadas. E, por fim, o que é óbvio em razão do nosso sistema processual, contraditório e ampla defesa. Devem ser obedecidos. Vou tirar a foto e é isso.
Essa sessão, ela não é uma sessão simples, mas agora eu acho que vai ser mais fácil. Quando os senhores forem lá no artigo 73 e seguinte, os senhores vão lendo os artigos. Isso tudo que nós acabamos de falar são 13 artigos. Começa no 73 e vai até 86. Então, nós falamos sobre o 80, o procedimento disciplinar para verificação dos cumprimentos dos deveres e eventual imposição das penas disciplinares obedece ao CODJ. Lei Estadual 3.228 e instruções normativas do Conselho, diretor do FUNAPEM, sanções do 8935, instaurado sindicância, portaria do Corregedor-Geral, desconhecida autoria, inexistir certeza de que constitui infração, ampla defesa e contraditório, iniciar 3 dias, terminar em 60, sindicado 15 dias para se manifestar, será intimado para se manifestar em 15 dias, o juiz procede todas as diligências que julgar necessárias para a elucidação do fato, isso é tranquilo. Não tem falta funcional, inexiste falta funcional. O juiz faz relatório, arquiva, determina o arquivamento da sindicância e comunica a CIA. Conclusão no sentido de ilícito em tese, ilícito administrativo em tese. É óbvio, né, que é processo administrativo disciplinar, né, ilícito administrativo. O juiz instaura o processo, o juiz instaura o PAD, mediante uma portaria, que conterá a descrição dos fatos, das normas violadas, envia a comunicação para a CIA. A aplicação a penalidade de repreensão e multa, que são as que eu posso, na hipótese de haver sindicância, e a sindicância, ela deve obedecer, ela não pode ser feita, ela deve atender prévia acusação delimitada do teor da acusação, indicar as normas violadas, contraditório, ampla defesa. Ontem eu falei para vocês, é o seguinte, vou tirar mais uma foto para eu mandar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ontem eu falei para os senhores que teriam uma tarefa, né? A seção 1, vou fazer o seguinte. A seção 1 do capítulo 2, calma, já vamos terminar, mais um pouquinho, só tem que organizar isso porque eu já tenho pensado muito como vamos estruturar o nosso curso ao longo dessas 4 semanas. Calma, isso eu vou passar para vocês aos poucos. Essa primeira parte aqui, nós já vencemos, tratamos todas as sessões, e agora, o próximo capítulo, já começamos no RCPN. O RCPN, junto com o RI, são muito grandes, RCPN, RI e notas. Mas o protesto, o RTD e o SPJ, eles são mais fáceis, eles são mais rápidos. Então, eu vou terminar aqui e eu vou apontar algumas coisas no capítulo 1, capítulo 2, vocês vão entender. Deixa eu só apagar isso aqui. Aqui tem, agora, nós já vamos lá para o capítulo 2, RCPN. O RCPN, temos uma série de sessões. A seção 1, e a seção 2, e a seção 3, elas são mais simples. Elas são simples.
A seção 1, especificamente, é porque, por isso que eu perguntei para os senhores, eu gosto de saber um pouco aí do background das atividades, porque para quem já está estudando para cartório há algum tempo, falar em livros de RCPN, isso é moleza, já está cansado de saber. Na seção 1, que trata nos livros de escrituração, se os senhores forem observar, nós temos a seguinte peculiaridade. Nós temos os livros, que são aqueles todos, temos o protocolo, na verdade, que não tem uma letra, é o protocolo geral. No RCPN, nós temos o livro de protocolo no Paraná, isso é interessante. Temos o protocolo, o A, o nascimento, B, casamento, B, auxiliar, casamento religioso, C, auxiliar, D, E. E também temos arquivos. Então, nós temos livros e nós temos arquivos. Esses arquivos, eles podem ser mantidos digitalizados. Vocês lembram que a gente falou isso antes? Você tem livros e você vai ter, na verdade, algumas pastas na tela do seu computador, no seu desktop. São pastas digitais, ou então, provavelmente, no programa que você se utiliza aí para poder promover os seus atos no ofício de registro das pessoas naturais. Você vai ter seus livros, não há dúvida quanto a isso. Além dos livros, você tem o livro de protocolo, mas não são só esses. Você se lembra daqueles outros três? O de inspeção e visitas, o DARD, o Diário Auxiliar das Receitas e das Despesas, e o Visitas e Inspeções, o DARD, Visitas e Inspeções e o DARD são esses dois. Ah, tá. E os dois. E o arquivo de selos e o arquivo de guias de recolhimento da FONSEC. Você mantém esses dois arquivos. Obrigado. Além disso, você vai ter protocolo, todos os outros, e vários arquivos. E aí vocês têm que fazer uns esquemas. E aí, não sei como a gente vai decorar isso, hein? Tem arquivo de termos de alegação de paternidade. Mas se você pensar quais são as atividades, né? Alegação de paternidade. Então, essa alegação de paternidade, ela vai ficar dentro de um arquivo. Arquivos de termos de reconhecimento espontâneo, arquivos de comunicações, arquivos de DNV, arquivos de declaração de óbito, arquivos de mandados, arquivos de declaração, arquivos de requerimento, todos esses arquivos. E o arquivo de comunicação, dentro dessa pasta, arquivo de comunicação, você vai ter subpastas. E essas subpastas são para quem essas comunicações são feitas. Não são todos são algumas comunicações que são feitas aos outros ofícios. Por exemplo, se houve casamento, você tem que enviar para o registro civil das pessoas naturais, onde aquelas pessoas nasceram, aquelas que se casaram, os nubentes, você tem que informá-los para que conste no registro civil das pessoas naturais do nascimento, que conste ali que elas são casadas. Ou então, o óbito, você também tem que informar para o RCPN de onde elas nasceram. Então, isso tem que ser feito e você tem que enviar essas comunicações. Você vai enviar a comunicação para o IBGE, a comunicação de casamento, de óbito, para o INSS, para a Receita Federal, Junta Militar, Justiça Eleitoral. Isso tudo aqui dentro dos arquivos, que eu tenho vários, comunicação. E esse arquivo, comunicação, ele tem abas. Você tem que fazer esse controle minucioso. Secretaria Municipal de Saúde, nós sabemos que os 8 primeiros dias você faz o mapa de nascimento, casamentos e óbitos. Então, e outras regras específicas, mas nem tão específicas assim, mas são regras gerais a respeito de escrituração. Nós sabemos que os livros do RCPN são divididos em 3 partes, né? Nós já vimos isso, são divididos em 3 partes. Então, em cada uma dessas partes, nós vamos ter determinados elementos, correto? Essa parte aqui é onde eu vou lavrar o acento, é a parte do meio. A parte da esquerda, isso tudo está lá na nossa lei 6.015. Vou falar para vocês o artigo. Vamos lá, falar o artigo. Não sei se vocês já estão...
artigo 36. Os livros de registro serão divididos em 3 partes. Número de ordem, esquerda, artigo 36 da Lei 6.015. Na central, o assento, notas, averbações, retificações. Notas, averbações, retificações. Então, essas regras aqui, elas são regras muito simples. Ele não pode conter abreviatura, você tem que ter índices. O índice, por exemplo, do C auxiliar, que é do natimorto, vai ser no nome dos genitores. Depois, eu gostaria tanto de falar dessa gratuidade, que essa gratuidade é muito importante, mas eu vou falar sobre ela. Vou falar sobre essa gratuidade. Vocês vão estudar aí com vocês. Eu não vou falar sobre isso, sobre esse S1, porque nós temos que selecionar questões mais complexas aqui, entendeu? Eu estou tentando que eu penso que seja mais complexo. Essa S1 não é uma sessão complexa. Se por acaso você estiver achando complexa, você deve aprofundar o seu estudo de direito notarial. Eu posso até ajudar, de alguma forma. Mas a gente tem que levar em conta o seguinte, que esse material aqui é um material extremamente avançado, porque o direito notarial e registral já é o direito civil avançado, é o direito civil aplicado. Isso aqui é mais avançado no que o direito notarial e registral em si. Assim como no inglês a gente tem várias etapas, às vezes no direito a gente pensa que não existe isso, mas existe. Existe sim etapas. Mas assim, não se culpem ou não se sintam de alguma forma deslocados, nada disso. Mas tenham consciência que essa sessão 1 é uma sessão assim, dentro desse contexto, fácil. É isso que eu estou querendo dizer, fácil. A sessão 2 é uma sessão muito legal, eu quero falar sobre ela. Por que essa sessão é importante? Porque isso não é só aqui para o Paraná, mas é claro que o objeto do nosso estudo é o Paraná, mas isso é muito genérico e é muito cobrado, muito exigido. Então, essas são as resoluções do CNJ, isso é muito importante, essa questão da gratuidade. Essa é o que eu vou falar a 2. A sessão 3, por sua vez, ela é uma sessão também simples. Nós não vamos falar, então eu vou falar sobre a sessão 2 e eu vou falar com os senhores. Eu gostaria de falar com os senhores até o artigo 180, 163 a 180, a sessão 4. E por que eu estou dando essas voltas aqui? Não estou indo direto ao ponto. Até porque eu quero convidá-los, se possível, se todos concordarem, amanhã, às 20 horas, nós vamos tratar dessa sessão 2 e dessa sessão 4. Mas, calma, não estou adiantando a aula, não. Eu quero adiantar um pouco essa matéria e não vou fazer essas aulas sempre. Ontem nós fizemos uma aula porque a primeira não tinha sido satisfatória. Amanhã eu gostaria de fazer com vocês, às 20 horas, esse ponto, no capítulo 2, do capítulo 2, a sessão 2, até 163, até 180. Se vocês estiverem de acordo, eu não tenho vida social, então eu acho justo que vocês também tenham vida social. É por isso. Ei, Lorena? Fernanda, Camila, tudo bem? Tudo bem? Vamos fazer isso, o Mário também, ótimo. A Priscila concorda também, eu tenho certeza, não estou vendo, mas então tá. Então, amanhã, às 20 horas, amanhã é dia 11 de janeiro, 20 horas. Vocês vão estudar o S1, a sessão 1, a sessão 3, e vamos tratar da sessão 2 e da sessão 4, ok? Então, até amanhã, pessoal. Tchau. Alguém tem alguma pergunta que queira falar? De acordo, muito de acordo? Tá. Boa noite. Amanhã, qualquer coisa, a gente responde as perguntas.